Não fui a Veneza em busca de romance. Na verdade, tudo o que eu queria era silêncio. Um silêncio que me ajudasse a calar os gritos do meu passado recente. A traição do homem com quem quase me casei, a morte precoce do meu irmão e uma sequência de meses em que a vida parecia me empurrar cada vez mais para o fundo. Comprei a passagem por impulso e aluguei um pequeno apartamento por 2 semanas perto do Grande Canal. Tudo o que eu precisava era me perder, para tentar me encontrar. A cidade era um labirinto de sombras e reflexos. O som da água batendo suavemente nas pedras, o cheiro úmido das vielas antigas e os sinos distantes das igrejas criavam um ambiente quase místico. Eu passava os dias andando sem rumo, tentando me manter longe de pensamentos, mas na primeira noite em que saí sozinha para jantar, meu destino foi selado. Encontrei um pequeno restaurante escondido num beco silencioso. As luzes baixas e a trilha sonora de jazz antigo criavam um refúgio encantador. Mal sabia eu que aquela noite não terminaria como as outras. Sentei sozinha numa mesa próxima à janela. Pedi vinho e uma lasanha caseira, tentando manter a mente ocupada. Foi quando o vi pela primeira vez. Ele estava encostado no bar, usando um terno escuro impecável, o rosto parcialmente sombreado. E os olhos... Meu Deus, os olhos. Havia algo neles que parecia me atravessar. O garçom parecia conhecê-lo, mas ninguém ousava se aproximar demais. Quando nossos olhares se cruzaram, senti meu estômago revirar. Ele não sorriu. Apenas se moveu em minha direção, com a calma de quem já sabia o que iria acontecer. Sem pedir permissão, ele se sentou à minha frente. Você não parece ser daqui, disse com um leve sotaque italiano. Respondi que estava de passagem, sem muitos detalhes. Não perguntei seu nome, e ele não perguntou o meu. Nosso diálogo foi breve, enigmático, como se ambos soubéssemos que aquele encontro não precisava de explicações. A conexão era elétrica, assustadora e irresistível. Quando terminamos o jantar, ele pagou a conta sem me consultar. Quer caminhar? Perguntou. Caminhamos lado a lado pelas margens do canal, sem nos tocar, sem dizer muito. A tensão entre nós era espessa como o nevoeiro que subia das águas. Chegamos a um pequeno hotel boutique. Ele me encarou por um segundo, como pedindo permissão sem palavras. Eu assenti e entramos. O quarto era minimalista, com janelas de vidro que revelavam a cidade adormecida. Ele tirou o paletó com um gesto calculado e deixou o silêncio preencher os espaços. Nos beijamos com uma urgência bruta, como se soubéssemos que aquela noite não se repetiria. Seus toques eram intensos, mas havia uma gentileza inesperada em cada movimento. A forma como me observava entre os beijos me fez sentir exposta, mas nunca insegura. Não dissemos nada depois. Apenas dormimos. Acordei sozinha na cama. A roupa dele havia sumido. A janela estava aberta, e o vento frio balançava a cortina branca como num filme antigo. Sobre a mesa, nenhuma nota. Nenhum nome. Nenhum rastro. Voltei para meu apartamento sentindo um vazio que gritava por dentro. Aquilo não deveria ter me afetado. Mas me afetou. E muito. Os dias seguintes foram estranhamente lentos. Tudo me lembrava dele. A forma como tocava meu rosto. A voz rouca quando disse: "Você parece perdida." Me peguei pensando se ele morava em Veneza, se era casado, se tudo não passara de um capricho. E quanto mais tentava esquecer, mais ele voltava. Como uma sombra, como uma marca. E mesmo sem saber seu nome, eu sabia que aquilo não era o fim. Mas eu não fazia ideia de que aquele encontro fugaz havia mudado minha vida para sempre. Que naquela noite silenciosa, ele deixara dentro de mim algo muito maior do que apenas lembranças. E que esse segredo crescia, dia após dia, dentro do meu corpo. E em breve, mudaria tudo. Voltei para Madrid com o peso da viagem pendurado nos ombros. A cidade já não parecia a mesma, e tampouco eu era. A lembrança daquela noite em Veneza se agarrava a mim com a mesma força do perfume que ele deixara na minha pele.
Mas com o tempo, os dias retomaram uma rotina quase forçada. Voltei a trabalhar no estúdio de arte onde dava aulas para crianças e tentei convencer a mim mesma de que aquela história era apenas mais uma passagem curiosa em minha vida. Até que o atraso veio. Primeiro 3 dias, depois 5, e então 9. Minhas mãos tremiam quando entrei na farmácia perto de casa. Comprei o teste de gravidez como quem compra um segredo. Fiquei esperando a atendente dizer algo, mas ela só sorriu, como se fosse mais um dia qualquer. Voltei para o apartamento, tranquei todas as portas, desliguei o celular e me sentei no chão do banheiro. O teste estava ali, em cima da pia. Eu encarava aquela caixinha como se ela pudesse me morder. Quando finalmente criei coragem, fiz, esperei. E então vi 2 linhas, vermelhas, claras, incontestáveis. A sensação foi como um golpe no estômago. Meu corpo ficou gelado, os olhos marejaram imediatamente. Eu estava grávida. E só havia uma possibilidade. Ele, o homem sem nome, o estranho de Veneza, o que me deixou com lembranças de mais e respostas de menos. Peguei o celular, escrevi uma mensagem para a Alba, minha melhor amiga, e pedi que viesse sem fazer perguntas. 30 minutos depois, ela chegou com uma sacola de chocolate, suco de maracujá e um olhar preocupado. "Você tá pálida", disse. Eu apenas apontei para o teste. Ela se aproximou, olhou e depois me abraçou forte. Alba ficou em silêncio por um tempo. "Você sabe quem é o pai, né?" Eu assenti sem conseguir falar. "Você tem como encontrá-lo?" Balancei a cabeça negativamente. "Nem nome eu tenho." Ela respirou fundo. "Tudo bem. A gente vai dar um jeito. Você não está sozinha." E mesmo com o medo me corroendo por dentro, naquele momento, a presença dela foi meu primeiro alívio. Mas a paz não duraria muito tempo. Na semana seguinte, estranhos começaram a aparecer perto do prédio. Um carro preto estacionava toda noite no mesmo ponto, com os vidros escuros. Um homem de boné escuro me seguiu do metrô até o supermercado. Achei que fosse paranoia, até ver o mesmo homem 2 dias depois do outro lado da rua. Falei com Alba e ela me levou para a casa da tia dela por uns dias. Mas mesmo lá, a sensação de ser observada continuava. Algo estava errado, e tudo dentro de mim gritava que ele, o homem da noite sem nome, estava envolvido nisso de algum jeito. Foi num domingo cinzento que tudo mudou. Eu tomava café na varanda, folheando um jornal velho que Alba havia trazido. A página policial quase passou despercebida até que vi. A foto, o rosto. Era ele, sem dúvidas. O homem que me olhou como se pudesse ler minha alma. Salvatore Rinaldi. O nome estava em letras grandes, abaixo da manchete. Chefe da organização criminosa mais poderosa do norte da Itália, procurado pela Interpol. Meu mundo parou. Meus dedos tremiam. A xícara caiu e quebrou no chão. A imagem dele estava ali. O mesmo olhar sombrio. O mesmo maxilar definido. O mesmo ar de homem que carregava o mundo nas costas. Mas agora, com um nome. Um histórico. Uma ficha criminal. E por ironia do destino, o filho dele crescia dentro de mim. "Alba!" gritei. Ela veio correndo. Mostrei a página e ela ficou em choque. "Você se envolveu com isso?" Eu não soube responder, porque nem eu sabia no que me envolvi. A partir daquele momento, tudo ganhou outra dimensão. Não era mais apenas um bebê. Era o filho de um homem que comandava territórios, derrubava rivais e era caçado por autoridades internacionais. Me senti parte de algo muito maior e, ao mesmo tempo, completamente desprotegida. Será que ele sabia? Será que alguém da organização dele tinha descoberto e por isso estavam me seguindo? Ou pior, será que os inimigos dele sabiam? As noites viraram um tormento. Eu dormia com luzes acesas, trancava todas as portas e mantinha uma faca ao lado da cama. A barriga ainda era discreta, mas o medo já crescia como um monstro dentro de mim.
Comecei a escrever uma carta para meu filho, contando a ele quem era o pai. Porque não poderia saber a verdade. Mas não consegui terminar. Porque no fundo, eu não acreditava que tudo acabaria ali. Algo me dizia que Salvatore voltaria. A pergunta era, como? Fazia 2 semanas que eu mal saía de casa. Cada barulho no corredor me fazia prender a respiração. Cada campainha me fazia congelar. Alba insistia para que eu fosse até a delegacia, mas como explicar à polícia que o pai do meu filho era um dos homens mais perigosos da Europa? E mais que isso, como provar algo que até então só eu sabia? Decidi me manter calada. O que quer que estivesse por vir, eu precisaria enfrentar com os pés no chão e os olhos bem abertos. Na manhã de uma terça-feira chuvosa, enquanto fazia chá, ouvi uma batida na porta. 3 toques secos, fortes, precisos. Não era Alba. Ela sempre mandava mensagem antes. Fiquei imóvel por alguns segundos. Os batimentos do meu coração martelavam como tambores de guerra. Me aproximei da porta, olhei pelo olho mágico, e lá estava ele, em carne, osso e sombra. Salvatore. A mesma expressão contida, a mesma aura sombria que me atraiu naquela noite. Ele usava um sobretudo preto, estava encharcado da chuva, e me olhava como se nunca tivesse ido embora. Meu corpo gelou. Minhas mãos tremiam tanto que demorei para girar a chave. Quando finalmente abri a porta, o tempo parou por alguns segundos. Eu não consegui falar. Ele também não. Apenas me encarou e depois olhou para minha barriga. Discreta, mas já começando a se revelar. A expressão dele se partiu ali. Você está grávida? Foi tudo o que conseguiu dizer. Eu só balancei a cabeça. Ele entrou sem pedir permissão, tirou o casaco encharcado e ficou de pé na sala como se ainda estivesse em guerra. Desde quando você sabe? Ele perguntou, a voz grave, mas sem agressividade. Há algumas semanas, respondi. Ele assentiu, como quem confirma algo que já sabia. Meus homens já haviam suspeitado. Por isso mandamos vigiar. Eu só não esperava que fosse real. Fiquei em silêncio. Você me usou naquela noite? Perguntei finalmente. Ele ergueu os olhos e pareceu engolir seco. Helena, se eu te disser que pensei em você todos os dias desde aquela noite, você acreditaria? Meu corpo não sabia se queria correr para os braços dele ou expulsá-lo dali. E por que não voltou? Por que sumiu? Salvatore passou a mão pelo rosto, cansado. Porque sou um homem que destrói tudo que toca. E eu não queria destruir você. Ele se aproximou devagar, até ficar a 1 palmo de mim. Esse bebê é meu. E se ele é meu, então você também é. Aquela frase me gelou. Não sou posse de ninguém, Salvatore. Ele assentiu, como se esperasse minha reação. Você tem razão. Mas se você e essa criança estão em perigo por causa de mim, então é minha obrigação manter vocês vivos. E para isso, preciso que venham comigo. Me afastei, confusa. Como assim? Ir para onde? Antes que ele respondesse, houve um estalo lá fora. Um barulho seco, metálico. Um tiro? Salvatore correu até a janela e xingou em italiano. Eles nos encontraram. Em segundos, ele puxou uma arma de dentro do casaco, colocou o casaco sobre mim e disse: pegue o que for necessário. Temos que sair agora. Meu corpo se moveu no automático. Peguei minha bolsa, documentos, e senti uma parte de mim dizer que estava atravessando um portal sem volta. Lá embaixo, um carro preto com vidros escuros já nos esperava. Um homem, calvo, com expressão dura e um braço tatuado, estava no volante. Essa é Helena, disse Salvatore, e ela está grávida do meu filho. O motorista apenas assentiu. Rico vai nos levar para um lugar seguro. Eu explico tudo no caminho. Entrei no carro, quase tropeçando nos próprios pés. Quando as portas se fecharam, senti o mundo que eu conhecia ficar para trás. E o pior de tudo foi perceber que,
Mesmo com o medo pulsando, parte de mim se sentia mais segura ao lado daquele homem perigoso do que jamais me senti em toda a minha vida. O carro avançava pelas ruas molhadas, cortando a cidade como um animal ferido fugindo da matilha. Eu sabia que minha vida estava mudando para sempre. Só não sabia ainda se estava sendo resgatada ou sequestrada. A estrada que nos levou até o esconderijo parecia não ter fim. A chuva engrossava a cada quilômetro, e os limpadores de para-brisa mal conseguiam dar conta. Rico dirigia como se tivesse feito aquele caminho 1000 vezes, sem dizer uma palavra. Salvatore estava ao meu lado, mas o silêncio entre nós era denso, quase sufocante. Eu não sabia para onde estava indo. E pior, não sabia mais de onde vinha. Minha casa, minha rotina, minha segurança. Tudo havia sido deixado para trás no momento em que entrei naquele carro. Quando finalmente chegamos, o cenário me tirou o fôlego. Era uma mansão afastada, cercada por árvores altas e portões de ferro ornamentado. Havia algo de fúnebre e majestoso naquele lugar. Assim que entrei, senti o cheiro de madeira antiga misturado com algo mais sutil, lavanda e pólvora. Os corredores eram longos, as paredes decoradas com quadros de homens sérios de terno. Eu não precisava perguntar para saber. Todos eram da família Rinaldi. Salvatore me mostrou o quarto que seria meu. A cama era enorme, com lençóis limpos e cortinas pesadas. Havia um berço novo montado ao lado, já decorado com detalhes em azul. Aquilo me paralisou. Você já sabia, murmurei. Ele assentiu, apoiando-se na porta. Sempre soube, e me preparei para esse dia. Só não sabia que ele viria tão rápido. Sentei na beira da cama e encarei o chão. E agora? Você vai me manter presa aqui como uma prisioneira? Ele se aproximou devagar. Não, mas vai ficar viva. E é isso que importa. Os dias seguintes foram uma mistura de luxo e isolamento. Eu tinha tudo o que precisava. Roupas novas, refeições elaboradas, um médico particular que vinha me examinar semanalmente. Mas não podia sair. Não havia sinal de celular, nem acesso à internet. Era como viver num mundo paralelo, onde o tempo andava devagar e o perigo esperava atrás de cada cortina. Salvatore vinha me ver todos os dias, sempre no fim da tarde. Trazia frutas frescas, livros em italiano, e às vezes apenas sentava ao meu lado em silêncio. Comecei a perceber que ele era um homem dividido. Havia 2 Salvatores, o chefe da máfia e o homem que preparava chá para mim quando eu tinha enjoos. Um dia, enquanto me levava até o jardim interno, ele disse: minha mãe morreu por causa de uma guerra entre famílias. Eu não vou permitir que meu filho nasça no meio de outra. Pela primeira vez, vi uma dor verdadeira em seus olhos. E aquilo me desmontou mais do que eu esperava. Mas nem todos ali confiavam em mim. Rico, por exemplo, me observava de longe com desconfiança constante. Era como se ele esperasse que eu traísse Salvatore a qualquer momento. E talvez, de certa forma, eu mesma duvidasse de mim. Eu ainda era a mulher que foi surpreendida por uma gravidez não planejada, sequestrada pelo pai da criança e mantida em cativeiro de luxo. Mas a cada dia que passava, a raiva que sentia dele começava a ceder espaço para algo mais complexo. Algo que eu não queria admitir. Uma noite, não consegui dormir. Resolvi andar pela mansão. Passei pela biblioteca e notei que a porta, sempre trancada, estava entreaberta. Entrei. Era uma sala imensa, com estantes do chão ao teto. No centro, havia uma escrivaninha e sobre ela, vários documentos. Uma das pastas me chamou a atenção. Estava escrita à mão: Helena. Me aproximei, hesitante. Quando abri, encontrei dezenas de fotos minhas. Andando na rua, saindo do trabalho, jantando com Alba. Ele me vigiava muito antes de nos encontrarmos em Veneza. O baque foi maior do que qualquer tapa. Senti as pernas falharem. Saí correndo da biblioteca e me tranquei no quarto. Quando Salvatore veio bater na porta, ignorei. Ele entrou mesmo assim.
Você sabia sobre mim, muito antes daquela noite. Acusei com a voz falha. Sim, respondeu. Mas não da forma que você pensa. Eu te conhecia por causa do seu pai. Ele foi um dos homens mais honestos que conheci. E quando ele morreu, me prometi que cuidaria de você. Eu o encarei com raiva. E a melhor forma que encontrou foi me engravidar e me trancar aqui? Ele não respondeu. Ficamos nos encarando por longos segundos. Era como olhar para um abismo, e o abismo também olhar de volta. Parte de mim queria fugir. Parte queria ficar. E a parte mais perigosa de todas, queria acreditar nele. Naquela noite, encostada na janela do quarto, senti meu filho se mexer pela primeira vez. Foi sutil, como um sussurro. E nesse sussurro ouvi algo claro. Eu não podia mais fugir. Nem do que estava dentro de mim, nem do homem que me colocou nessa estrada sem volta. Depois da descoberta dos arquivos com meu nome, me afastei de Salvatore. Falei apenas o necessário. Evitei seus olhares e recusei qualquer aproximação física. Mas dentro de mim, o conflito era brutal. Eu sentia raiva pela forma como ele invadiu minha vida sem consentimento. E ao mesmo tempo, algo em mim ainda ansiava por sua presença. Como se o homem que me observou de longe tivesse se tornado, contra toda lógica, meu ponto de segurança no meio do caos. Eu me odiava por isso, mas não conseguia mudar o que sentia. Salvatore respeitou minha distância. Parou de entrar nos meus aposentos sem aviso, deixou de tentar me agradar com livros ou frutas. Mas sua ausência não me trazia alívio. Trazia solidão. Uma noite, ouvi passos apressados no corredor, vozes agitadas em italiano e um barulho de vidro quebrando. Saí do quarto e encontrei Rico no hall, com sangue no ombro e uma expressão de urgência. Tivemos um ataque. Tentaram entrar pelo muro dos fundos. Meu coração gelou. Eles sabem que ela está aqui? Perguntou alguém atrás de mim. Era Salvatore. Ele me olhou com os olhos afiados de quem está de novo em guerra. Naquela noite, fui levada para um quarto mais interno da mansão, protegido por portas reforçadas. Salvatore passou horas organizando reforços. Quando finalmente entrou para ver como eu estava, percebi que havia algo diferente nele. A camisa aberta revelava arranhões e sangue seco no colarinho. Me aproximei com cautela. Você está machucado? Perguntei. Ele riu com cansaço. Só arranhões. Já estou acostumado com esse tipo de noite. Sentei na poltrona ao lado da cama, sem saber o que dizer. Foi ele quem quebrou o silêncio. Eles não vão parar até tirar algo de mim. E agora, esse algo é você. Nos encarávamos em silêncio quando, de repente, a luz acabou. Mansão ficou envolta em uma escuridão total. Imediatamente, senti o pânico subir pela garganta. Calma, o gerador vai ligar em instantes, disse ele tentando me acalmar. Mas antes que as luzes voltassem, ouvi o som do vento batendo numa janela e me encolhi instintivamente. Salvatore se aproximou e, pela primeira vez em dias, me tocou. Apenas segurou minha mão, firme, quente. Você está segura aqui, eu prometo. E naquele toque, todo o gelo entre nós começou a derreter. Quando as luzes voltaram, senti meu corpo tremer. Salvatore ainda segurava minha mão. Por que você me escolheu naquela noite em Veneza? Perguntei baixinho. Ele respirou fundo. Porque você era a única que não olhava para mim com medo. E porque eu senti que precisava de você, mesmo sem saber o porquê. Suas palavras foram um sussurro que atravessou minha alma. E agora? Continuei. Você ainda sente isso? Ele se aproximou, os olhos ardendo. Agora eu sei que tudo em mim precisa de você. Nos beijamos ali, sem pressa, sem promessas. Era um beijo diferente daquele da primeira noite. Tinha medo, dor, raiva e amor. Era um beijo de sobreviventes, de dois mundos quebrados que, de alguma forma, se encaixavam. Naquela noite, ele dormiu ao meu lado pela primeira vez desde que me trouxe à mansão. E eu dormi como não dormia há semanas. Não por estar segura,
mas por, finalmente, sentir que não estava sozinha. Mas o dia seguinte trouxe mais que calmaria. Trouxe uma proposta que me fez perder o chão. Salvatore apareceu no café da manhã com um pequeno envelope. Dentro, um documento, registro civil, contratos, papéis de um casamento legal. Se você aceitar casar comigo, nenhum tribunal, nenhuma organização rival poderá tocar em você, nem em nosso filho. Você estará sob meu nome, e meu nome ainda tem peso no mundo. Meus olhos arderam. Você quer se casar comigo? Por proteção? Ele se aproximou, abaixou a cabeça e murmurou. E por amor, mesmo que você ainda não acredite nisso. Passei o dia com o envelope nas mãos. Pensei em tudo que eu perderia. Alba, minha mãe, minha liberdade. Mas também pensei no que eu ganharia. Segurança, um lar, mesmo estranho, e talvez a chance de ver esse homem se tornar algo melhor. Conversei com Lucia, minha mãe, por telefone. Mentira. Foi Salvatore quem colocou ela na linha, depois de semanas sem contato. A voz dela me trouxe de volta para mim. Filha, não importa onde você está. O que importa é quem você se torna. E naquele momento, eu soube. Eu precisava decidir quem eu queria ser. À noite fui até o escritório de Salvatore. Ele me esperava em silêncio. Entreguei o envelope com os papéis. Ele o abriu, os olhos atentos. Você assinou? Perguntou. Eu balancei a cabeça. Não ainda, mas vou assinar. Com uma condição. Você promete que nunca mais vai esconder nada de mim. Ele se levantou, pegou minha mão e disse: Eu prometo. Pela primeira vez na vida, quero fazer algo certo. E naquele instante percebi. Talvez, só talvez, eu já estivesse casada com ele desde a noite em que ele me olhou como se enxergasse minha alma. Assinei os papéis do casamento numa manhã cinzenta, com as mãos trêmulas e o coração disparado. Não houve cerimônia. Apenas um ato civil, discreto, rápido e selado com a caneta de um advogado da confiança de Salvatore. Saí de lá oficialmente, sua esposa. Helena Rinaldi. Um nome que agora me protegia e me aprisionava ao mesmo tempo. Ao entrar no carro de volta, olhei para as montanhas ao longe e me perguntei se algum dia conseguiria encontrar meu próprio caminho, ou se dali, em diante, viveria apenas à sombra daquele sobrenome carregado de sangue e promessas. Nos dias que seguiram, a mansão ficou mais cheia. Conselheiros, homens de confiança, guarda-costas. Havia um burburinho constante de tensão no ar, como se uma decisão crucial estivesse sendo cozida em silêncio. Salvatore desaparecia por horas a cada dia, sempre voltando mais cansado, mais calado. Evitava o olhar de Rico, o que era estranho, já que os dois pareciam sempre em sincronia. Comecei a desconfiar de que algo estava sendo escondido de mim novamente. E eu não suportaria outra mentira. Foi numa tarde silenciosa, enquanto organizava os livros do bebê no berço recém-chegado, que ouvi parte de uma conversa entre Rico e Salvatore. Eu estava passando pelo corredor quando os dois discutiam a portas semiabertas. Ela tem o direito de saber, Salvatore. Você está adiando o inevitável. A voz de Rico era firme. Ela não está pronta. Não agora, respondeu Salvatore. Você disse que confiaria nela. O silêncio que se seguiu doeu mais do que qualquer palavra. Entrei no escritório horas depois, e Salvatore fingiu não perceber a tensão entre nós. Me aproximei sem rodeios. O que você não está me contando? Ele hesitou. Nada que você precise se preocupar agora. Meu estômago revirou. Foi esse o acordo. Eu assinei os papéis. Estou carregando seu filho. Você me deve a verdade. Ele levantou devagar, passou a mão pelos cabelos e me encarou. Seu pai não morreu por acaso. E ele não era apenas um contador. Ele trabalhava para a máfia, para a minha família. O chão se abriu sob meus pés. Eu me sentei sem forças, sentindo o sangue sumir do rosto. Ele nunca me contou nada. Nunca. Nada.
Salvatore se aproximou, ajoelhou-se diante de mim. Ele tentou sair, sabia demais, protegia informações que podiam destruir gente poderosa. Quando ameaçou ir à polícia, desapareceram com ele. Minhas lágrimas vieram antes mesmo de eu perceber. Você sabia disso desde o começo? Ele assentiu. Foi por isso que te reconheci. Eu assisti ao enterro dele de longe. Eu prometi que se algum dia eu tivesse chance, eu protegeria o que ele deixou. Minhas mãos se fecharam em punhos. Então aquela noite em Veneza, você já sabia quem eu era? Ele hesitou. Sim. A resposta veio como uma lâmina. E você me engravidou sabendo disso? Ele se levantou ofegante. Eu não planejei. Aconteceu. Eu juro por tudo que me resta de humanidade, que foi real para mim, desde o primeiro olhar. Mas tudo em mim doía. Eu não sabia mais o que era verdade. Se ele me salvou, ou se me moldou como peça de um plano antigo. Voltei para o quarto e tranquei a porta. Passei a noite chorando, encolhida, com a barriga levemente pontuda entre os braços. Meu filho chutou pela primeira vez durante aquela madrugada. Foi como um alerta, um lembrete. Ele não era culpado por nada disso. Ele era apenas fruto da dor, do desejo, da promessa não cumprida entre dois mundos opostos. E eu precisava protegê-lo, mesmo que isso significasse ir contra o homem que eu estava começando a amar. No dia seguinte, Salvatore apareceu com olhos vermelhos. Não dormira. Sentou-se ao meu lado sem dizer nada. Eu não vou fugir, Helena. Eu vou encarar isso. Você merece saber de tudo. E nosso filho merece nascer livre dessa maldição. Pela primeira vez ele parecia mais homem do que lenda. E por mais contraditório que fosse, minha dor se misturava à compaixão. Eu queria acreditar. Queria recomeçar. Mas primeiro, ele precisava mostrar com ações, não com palavras. Respirei fundo, sequei as lágrimas e encarei o anel que agora usava no dedo. Eu era uma Rinaldi. Mas o que esse nome significava para mim? Eu ainda não sabia. Só sabia que estava mais forte do que antes e que a verdade, por mais dolorosa, era o único caminho para tentar reconstruir qualquer coisa sobre cimentos quebrados. Nos dias que seguiram a revelação sobre meu pai, eu passei a enxergar cada canto daquela mansão com outros olhos. Cada corredor parecia guardar um eco do passado. Cada olhar de Rico parecia carregar um julgamento que até então eu não compreendia. Salvatore continuava ali, presente, tentando ser gentil. Mas havia entre nós uma rachadura que não se consertava. Com palavras doces, eu precisava de verdades. Precisas, cruas. E mesmo sem pedir, elas continuavam vindo. Foi numa manhã de céu pesado que Rico me chamou para conversar sozinho. Achei estranho, mas segui. Ele me levou até uma ala pouco usada da casa, onde antes funcionava o antigo escritório do pai de Salvatore. Lá, ele fechou a porta e se encostou na parede. Salvatore não vai te contar isso, mas acho que você merece saber. Meu coração disparou. Seu pai, ele foi morto por ordem de um homem chamado Marcello Ricci, um antigo aliado da família Rinaldi. Eles romperam quando seu pai ameaçou entregar documentos sobre lavagem de dinheiro. Salvatore tentou protegê-lo, mas não chegou a tempo. Senti o chão escapar. Marcello Ricci, ele está vivo? Rico assentiu. Mais do que nunca. E agora, com você ao lado de Salvatore, ele vê uma chance de retaliação. Ele acredita que seu filho é uma fraqueza, uma brecha para destruir o último Rinaldi que ainda tem poder. As palavras dele me deixaram zonza. Então, tudo isso é uma guerra antiga? É mais que uma guerra, ele respondeu. É uma herança de sangue. E vocês dois, você e seu bebê, estão no centro disso. Voltei para o quarto com as pernas trêmulas.
Salvatore chegou pouco depois, como se sentisse o terremoto que havia se iniciado em mim. Rico te contou. Eu não disse nada. Ele se aproximou, sentou-se na beirada da cama. Eu tentei enterrar esse passado, Helena. Tentei viver com o que sobrou. Mas ele voltou. E você vai enfrentá-lo? Perguntei. Ele ergueu os olhos e respondeu com um sussurro. Pela primeira vez, não por vingança, mas por vocês. A partir daquele dia, a rotina mudou. Começaram a chegar armas, pastas de documentos, escutas, mapas. A mansão virou uma base de operações. Rico não saía do telefone. Salvatore passava horas em reuniões com seus homens. Eu me sentia dividida entre a espera e o terror. E foi nesse meio termo que comecei a sonhar com meu pai. Sonhos confusos, em que ele me pedia para proteger o que era mais importante. E agora eu sabia. Ele falava do meu filho. Numa noite silenciosa, Salvatore me chamou até o antigo escritório. Havia um cofre. Dentro dele, cartas. Cartas escritas. Por meu pai. Muitas. Ele sabia que podia morrer. E deixou palavras. Sobre mim. Sobre quem eu era. Ela é minha luz. Se eu desaparecer, proteja-a como se fosse sua. Li aquelas linhas em silêncio, com as mãos trêmulas e a alma quebrada. Salvatore me observava, em silêncio. Eu encontrei essas cartas anos atrás, e prometi a mim mesmo que cumpriria. Mas acabei me apaixonando antes de poder confessar. As lágrimas escorreram sem que eu tentasse segurar. Me levantei, fui até ele e encostei minha testa na dele. Eu não sei se consigo confiar de novo, mas eu quero tentar, pelo nosso filho, por mim e por esse homem que você está tentando ser. Ele me envolveu num abraço apertado e pela primeira vez em muito tempo, senti que não estávamos em guerra, estávamos resistindo, juntos. No dia seguinte, fomos até o túmulo do meu pai. Um cemitério discreto, afastado, onde a neblina se misturava com as árvores retorcidas. Levei flores, li uma das cartas em voz alta e pedi desculpas. Por não ter sabido de nada. Por ter julgado demais. E por ter me apaixonado por alguém que fez parte daquele mundo. Mas ali, de pé diante da lápide fria, fiz uma promessa silenciosa. Meu filho não nasceria entre tiros. Ele nasceria livre. Nem que eu tivesse que derrubar os fantasmas de 3 gerações para isso. Naquela noite, Salvatore veio até mim e disse: Marcelo já fez o primeiro movimento. Agora é a nossa vez. Eu o encarei, sentindo o peso de tudo que havíamos vivido. Então vamos acabar com isso. Por todos que se foram e por quem está chegando. Ele assentiu. E naquele olhar, percebi. Estávamos prontos. Não para a guerra, mas para a liberdade. A tensão na mansão era palpável. As portas estavam reforçadas, os seguranças dobrados, e até a cozinha passou a operar em silêncio. Salvatore ficava horas no telefone, dando ordens em italiano rápido, os olhos fixos em mapas e relatórios. Rico dormia com uma pistola no colo. E eu me preparava para dar à luz a um filho no meio de uma guerra de heranças e vinganças. Meu corpo inchava, mas a força dentro de mim crescia na mesma proporção. E apesar do medo, eu sabia que não havia mais como voltar atrás. Naquela tarde, Lucia chegou. Salvatore a trouxe pessoalmente, como uma forma de me dizer que não tinha mais nada a esconder. Quando vi minha mãe entrar pela porta, senti as pernas falharem. Ela correu até mim, me abraçou como se tentasse colar os pedaços do que eu havia me tornado. Minha filha, você está viva. É isso que importa. Ela olhou para Salvatore e depois para minha barriga. Não disse nada. Mas o silêncio dela carregava mais significado do que qualquer julgamento. Durante os dias seguintes, ela ficou comigo no quarto, me ajudando com as dores, as contrações falsas e os medos que eu tentava esconder. Você ainda ama ele? Ela perguntou certa noite, enquanto penteava meu cabelo. Eu não respondi. Apenas olhei para o anel no meu dedo. Ela sorriu de leve.
Então lute com ele, mas nunca contra você mesma. Aquelas palavras me acompanharam na madrugada em que tudo desabou. Foi por volta das 3 da manhã que ouvimos os primeiros tiros. Um disparo seco, depois outro. A mansão tremeu com o som das balas cortando o ar. Lucia me puxou para baixo da cama enquanto os seguranças gritavam no corredor. Em segundos, Rico arrombou a porta do quarto, com sangue escorrendo do rosto. Marcelo atacou. Eles entraram pelos fundos. Helena, precisamos tirá-la daqui agora. Peguei minha mochila de emergência. Minha mãe me ajudou a levantar. Mas antes que eu pudesse dar um passo, uma dor violenta atravessou minha barriga. Está começando, sussurrei. O bebê vai nascer. Rico empalideceu. Não, agora, não aqui. Ele me colocou nos braços, enquanto minha mãe pegava a maleta do bebê. Descemos pelas escadas escondidas atrás da biblioteca, usadas décadas atrás por mafiosos em fuga. A mansão tremia com os sons da batalha. Lá fora, carros pegavam fogo e tiros cortavam o céu como trovões. Quando chegamos à garagem subterrânea, Salvatore nos esperava, ensanguentado, com a expressão mais desesperada que eu já havia visto. Ela está em trabalho de parto? Perguntou. Rico assentiu. Vamos agora. Entramos no carro blindado. Salvatore segurava minha mão com força enquanto dirigíamos em alta velocidade pelas estradas escuras da Toscana. Fica comigo, Helena. Aguenta só mais um pouco. Ele repetia como um mantra. Eu gritava de dor, o corpo pulsando, a alma tremendo. A sensação era de estar dando à luz entre a vida e a morte. Chegamos a uma clínica escondida, pertencente a um antigo aliado da família. O médico nos esperava já preparado, e minha mãe não soltava minha mão nem por um segundo. As horas seguintes foram borrões de luzes brancas, gritos abafados e a sensação de estar flutuando entre dois mundos. Quando finalmente ouvi o choro do meu filho, tudo ao redor pareceu silenciar. Um menino, Nico. Salvatore entrou na sala, pouco depois, os olhos cheios d'água, com a roupa ainda suja de sangue. Quando viu o bebê em meus braços, caiu de joelhos. Ele está vivo. Vocês dois estão vivos. Nunca o vi tão pequeno, tão humano. Nos dias seguintes, soubemos que Marcelo havia fugido. Rico havia tomado um tiro de raspão, mas sobreviveu. A mansão ficou parcialmente destruída, mas ninguém da equipe principal morreu. Isso não acabou, Salvatore disse, segurando Nico nos braços pela primeira vez. Mas agora eu sei pelo que estou lutando. O olhar dele era diferente. Não mais de quem queria vencer, mas de quem queria viver. Naquela noite, sozinha no quarto da clínica, com Nico dormindo ao meu lado e minha mãe na poltrona, escrevi em meu diário. Eu fui arrastada para esse mundo sem aviso. Mas agora, estou aqui por escolha. Porque amo meu filho. E talvez porque amo também o homem que causou tudo isso. E se o mundo quiser nos engolir, vai ter que lutar mais do que nunca. Voltamos à mansão destruída 5 dias após o ataque. A fachada estava chamuscada. Uma das torres laterais havia desabado parcialmente, e as marcas de bala manchavam as paredes como cicatrizes recentes. Mesmo assim, Salvatore insistiu em reconstruí-la. Esse é o lar do nosso filho agora, ele disse, segurando Nico nos braços como se o mundo inteiro estivesse ali. Parte de mim duvidava que houvesse paz possível naquele cenário, mas outra parte queria acreditar. Lucia voltou para Madrid, deixando em mim um silêncio agridoce. Antes de partir, me disse: "Você não escolheu esse mundo, mas agora tem o poder de mudá-lo por dentro. Use isso." Suas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu caminhava com Nico pelo jardim devastado. Pela primeira vez, eu via o que poderia ser reconstruído com amor, mesmo em solo contaminado por ódio e sangue. Marcelo não havia desaparecido. Salvatore o rastreava com precisão. Fotos chegavam diariamente de aliados espalhados pela Europa. Ele estava em fuga, mas não recuava. Ele vai voltar,
dizia Rico. E quando voltar, vai mirar na criança. Ele quer destruir tudo que te humanizou, Salvatore. A frase foi como um soco no estômago. E foi nesse dia que Salvatore decidiu encerrar a guerra de vez. Prepararam uma armadilha, um acordo falso com um velho contato de Marcelo, fingindo uma entrega de informações em troca de proteção. O local escolhido, um teatro abandonado, no sul da França, onde a máfia antiga costumava realizar encontros secretos. Salvatore se recusou a me deixar de fora. Se eu não voltar, você precisa saber que tentei até o fim. Dei a ele uma medalhinha que meu pai me deu quando eu era criança. Traga ela de volta, ou traga você mesmo. A partida dele naquela manhã foi uma das cenas mais duras da minha vida. Segurei Nico contra o peito, o coração doendo. E pedi, em silêncio, que se Deus existisse, que me devolvesse aquele homem transformado. Não o criminoso, mas o pai, o companheiro, o homem que enfim tentava consertar os erros de seu nome. As horas seguintes foram uma tortura. A mansão parecia um túmulo. Rico só dizia: espere, confie. Ele é mais forte do que pensa. À meia-noite, recebi uma ligação. Era o próprio Salvatore. A voz dele tremia, mas estava viva. Está feito. Ele está morto. Não perguntei como, nem onde, nem com quais consequências. Eu só queria ouvir aquilo, que ele estava vivo, que a ameaça havia acabado. Ele chegou de volta ao amanhecer, com as roupas sujas e o rosto exausto. Quando me viu, caiu de joelhos, e eu o abracei, com Nico entre nós dois, formando aquele triângulo de dor, sobrevivência e amor. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Não havia mais ataques, nem ameaças veladas. Os jornais falavam de um empresário italiano desaparecido, mas no submundo, todos sabiam que Marcelo Ritti havia encontrado seu fim. E os Rinaldi estavam livres. Salvatore passou a dormir profundamente, a comer com calma, a sorrir mais. Era como ver um animal selvagem finalmente se sentindo seguro. Um dia, ele me chamou até o jardim. Tinha um envelope nas mãos. Essa é a documentação da nossa saída oficial. Tudo está aqui. Renúncia à liderança, dissolução de vínculos com os antigos aliados e o fundo de proteção para você e o Nico. Li em silêncio. Você está mesmo saindo disso? Ele sorriu, cansado. Já saí. Só faltava formalizar. A guerra acabou, Helena. Agora é só amor. Naquela noite, deitamos os três juntos. Nico dormia entre nós, respirando em paz. Salvatore me olhou com olhos marejados. Você me salvou. Não com palavras, mas com a coragem de ficar mesmo, quando tudo parecia desmoronar. Eu acariciei o rosto dele. Você também me salvou. Me fez nascer de novo. E nos escombros do seu mundo, construímos o nosso. E ali, com as mãos entrelaçadas e o peso da guerra finalmente caindo dos ombros, eu soube. A verdadeira vitória não era sobre o inimigo, era sobre o que resistiu dentro de nós. Passaram-se alguns meses desde o fim da guerra, do medo, das noites em claro com armas escondidas sob os travesseiros. Agora, nossa rotina era composta por fraldas, mamadeiras e caminhadas no jardim que Salvatore reconstruiu com as próprias mãos. O campo de batalha virou horta. O escritório de guerra virou ateliê. E ali, entre tintas e desenhos, comecei a pintar de novo. Não quadros sobre dor, mas sobre esperança. Nos mudamos para uma vila nos arredores de Florença, longe da cidade e de seus ruídos. A mansão dos Rinaldi foi deixada para trás como um símbolo do que não queremos mais repetir. Salvatore, agora com a barba mais cheia e os olhos menos tensos, passava as manhãs lendo histórias infantis para Nico e as tardes consertando coisas pela casa. Ver aquele homem, que um dia comandou impérios de medo, se ajoelhar para amarrar o cadarço da minha sandália, me fazia chorar por dentro. Não de tristeza, mas de alívio. Lucia voltou a nos visitar com frequência.
Ela e Salvatore, aos poucos, criaram uma relação de respeito silencioso. Em uma de suas idas, ela me entregou uma carta escrita à mão. Minha filha, você não viveu um conto de fadas, mas transformou uma tragédia em amor. Isso é força. E isso é ser mãe. Guardei aquela carta numa caixa de madeira, junto com a medalha do meu pai e a primeira roupinha de Nico. Relíquias de uma história que jamais esquecerei, mesmo que eu tenha aprendido a perdoá-la. Nico deu seus primeiros passos num fim de tarde dourado. Caminhou do colo de Salvatore até mim com as pernas bambas e um sorriso que rasgava o peito. Naquele instante tudo fez sentido. A dor, a fuga, as lágrimas, os pactos silenciosos. Foi por isso. Para que ele pudesse caminhar num mundo em que ninguém o olhasse como herdeiro de uma guerra, mas como uma nova chance, um recomeço. Um dia, caminhando com ele entre os vinhedos, Salvatore me disse: "Sabe, eu pensei que meu legado fosse o medo, mas hoje, quando ele sorri, eu entendo que meu nome pode ser outra coisa." Eu o abracei ali mesmo, entre o cheiro de uvas e terra molhada. Seu nome agora é o que ele vê quando diz papai, e isso basta. Ele chorou, e não escondeu. Porque homens de verdade, descobri, também choram. Publicamos os papéis, no cartório de forma oficial, dissolução definitiva de qualquer vínculo com os antigos negócios. Foi o último passo, o símbolo de que não havia mais volta. O sobrenome Rinaldi agora era só um detalhe em nosso registro civil. Mas para mim, era também o nome do homem que decidiu lutar contra o próprio destino e vencer. Criei uma pequena escola de arte para crianças locais. Salvatore ajudava na manutenção e na contabilidade. Às vezes, eu o pegava assistindo às aulas pelas janelas, com um sorriso discreto, como se tentasse entender como o mundo poderia ser tão simples. "Você se arrepende de tudo que viveu?" Perguntei uma vez. Ele respondeu sem pensar: "Não, porque tudo me trouxe até você." E talvez essa seja a parte mais bonita da dor, quando ela não se apaga, mas se transforma. Não esquecemos o que fomos, mas escolhemos o que seremos. Nico crescerá sabendo a verdade. Um dia, contaremos que o amor dele nasceu de uma noite improvável e de 2 vidas manchadas por decisões difíceis. Mas ele também saberá que no fim, nós escolhemos o amor, acima da máfia, acima do medo, acima do passado. Hoje escrevo essas últimas palavras com o coração calmo. Engravidei de um homem que usava sombras como armadura. Fui traída por silêncios. Fui cercada por inimigos. Mas no meio disso tudo, fui amada. E principalmente me tornei mãe. E isso, ninguém nunca vai poder tirar de mim.